Vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde. Oi, gente! Bom dia! Mais uma vez nós estamos juntos aqui na Rádio Novo Tempo para mais um Vida e Saúde. Que bom, você tá bem? Tá tudo certo? Eu quero convidar você não só apenas para ouvir a gente através do rádio, mas se você puder, assistir também através do youtube.com/Novo Tempo Rádio e também no facebook.com/RádioNT. Não esqueça, coloque os links lá no grupo da família, para o melhor amigo, a melhor amiga. Chama a galera para ter mais vida e saúde aqui com a gente na Rádio Novo Tempo. Eu sou sua amiga Rose Andrade, sou sua mana aqui do rádio. Todo dia nesse horário a gente fica papeando e não estou só. Na verdade, nesse horário nunca estou só. Estou com os meus amigos, eu quero cumprimentá-lo. Oi, Raul, tudo bem com você? Tudo Raul bem, Souza. tudo bem, Rose, tudo bem, ouvintes, convidados, Grazi. Prazer estar aqui mais uma vez, Rose. Esse assunto é interessante, hein, Rose? Eu não esperava que a gente fosse falar sobre isso. Eu também não, fiquei surpresa. No Vida de Saúde, assim, mas eu fui ver que tem tudo a ver. Tem tudo a ver, Tem tá vendo como é que a tudo a gente ver. aprende nesse programa? Raul, como é que tá o pessoal lá do Viva, tudo bem? Graças a Deus, vamos fazer um programa aí agora em dezembro, muito bom. Todo mundo vai, espero que vá, né? As pessoas vão ali aprender a ter um estilo de vida mais saudável e serem mais criativos também. Opa, coisa boa. Deixa pra gente contato. É Raul_Espaço Viva no Instagram e Espaço Viva BR no Facebook. O Raul é sempre muito criativo com os programas do Viva. E ela também é muito criativa. Ô, menina criativa lá no Instagram dela é a Grazi Donato. Oi, Grazi, tudo bem? Oi, Rose, tudo bem? Bom dia, muito bom estar aqui com você mais um dia. E hoje, vou te falar, o Raul falou do Viva e estarei no Viva. Tô toda feliz, viu? Porque antes as pessoas me fazem inveja. Que bênção, que legal. Bom, tomara que você Verdade. esteja aqui também pessoalmente em breve com a gente, né? Quem sabe? Vamos ver. Quero muito. Grazi, deixa pra gente então o seu contato. Meu contato é @Grazi Donato, meu Instagram, e o YouTube é a mesma coisa, Grazi Donato. Espero todo mundo lá, vai ser um prazer a gente falar mais sobre saúde, qualidade de vida com criatividade. Muito bem. E por falar em criatividade, ela que é sempre muito criativa nas respostas dela. Pois é, a nossa amiga psicóloga Sandra Varilli, mais uma vez aqui com a gente. Oi, Sandra, tudo bem? Oi, amores, tudo ótimo, graças a Deus, tudo ótimo. Que bom receber você aqui para compartilhar e nos ajudar a identificar essa questão e a entender a criatividade. Fica aqui com a gente, pessoal, nós vamos conversar sobre isso. Você já parou para pensar sobre criatividade? Então, criatividade é a capacidade de criar, de produzir, de inventar coisas novas, bem como a capacidade de transformar situações. É verdade. Você se acha uma pessoa criativa? Para e pensa aí, eu acho que eu sou. Ou, mesmo a criatividade não sendo algo tão presente na sua vida, você já passou por alguma situação em que você precisou ser criativo para dar conta do recado? Me conta essa história que eu quero compartilhar com os amigos aqui através do 12981510081. Vai ser o tempo da música e a gente vai fazer as leituras aí do que vem chegando pra gente para compartilharmos aqui no programa. Então, a gente canta agora com o Grupo Orion, Tudo é Diferente com Jesus. Mais uma vez, o WhatsApp, 12981510081. Já se faz pôr do sol, mais um dia se for. Tudo que não se fez ou foi feito sem fins vai cobrar seu efeito e também seu desfeito. É que o tempo não para, se está bom ou ruim. Feliz é o cidadão que se encosta em Jesus. Ele põe seu sonhar, ele põe sua luz, entrando e saindo, e ele segue cantando, na certeza que Deus logo vem amparar. Tudo é diferente com Jesus, até o tempo dá um tempo pra esperar, que a gente cresça e reconheça que a vida nele tem
sentido e tem lugar. Tudo é diferente com Jesus. Não desanime, busque nele o seu sonhar. Esse é o momento, não perca tempo de fazer dele seu destino e seu cantar. Passa chuva, passa sol, passa o dia, Jesus continua o meu sonhar. Passa o tempo que é sem fim, vida eterna é o que ele já preparou pra mim. Passa chuva, passa sol, passa o dia, Jesus continua o meu sonhar. Passa o tempo que é sem fim, vida eterna é o que ele já preparou pra mim. Olê, lere, lere, lere. Lara, 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 lere, lere, lere. Tudo é diferente com Jesus. Até um tempo dá um tempo pra esperar que a gente cresça e reconheça que a vida nele tem sentido e tem lugar. Pois tudo é diferente com Jesus. Não desanime, busque nele seu sonhar. Esse é o momento, não perca tempo, fazer dele seu destino e seu cantar. Esse é o momento, faça dele seu cantar. Esse é o momento de fazer dele seu destino e seu cantar. De fazer dele seu destino e seu cantar. Lá, lá, Ok, tudo é diferente com Jesus, Grupo Orion marcando presença, fazendo essa homenagem ao sertanejo, aquele que vive no sertão, no Nordeste. Um abraço pra vocês, o sotaquezinho é maravilhoso, hein? Ô, sotaque bonito do nordestino. Estamos ao vivo no programa Vida e Saúde, hoje conversando um pouquinho sobre criatividade. E aí, você se acha uma pessoa criativa ou mesmo a criatividade não sendo algo tão presente na sua vida, já houve alguma situação em que você precisou resolver um problema? Vamos lá, a gente vai conhecer agora algumas participações. Raul, tem participação aí com você? Grazi, tem participação com você? Olha, Rose, eu acho que a gente pode começar tentando entender o que é criatividade, né? Opa, então vamos perguntar para Sandra. Sandra? Isso, amores, vamos lá então. A definição de criatividade fala em relação a um talento para inventar, talento para inovar. Porém, eu questiono um pouco essa definição, porque eu particularmente, eu acredito que a criatividade, ela tem muito do esforço pessoal e até que ponto a pessoa realmente deseja, até que ponto ela está mentalmente voltada para aquilo que ela deseja criar. Então, a gente está falando aí um pouco de afetividade também. O que me cola a esse objeto? Até que ponto esse objeto captura a minha atenção? Então, tem a ver com talento, mas tem muito a ver com suor e lágrima e busca. E se apaixonar por essa mudança que eu desejo fazer, né? A gente percebe que tem pessoas que são incrivelmente criativas, assim, já desde pequenininha, já tem solução para uma coisa, solução para outra coisa, não é? E existem alguns que talvez nem tanto num primeiro momento. Pelo que você está me dizendo, isso pode ser desenvolvido, então, mesmo que eu não tenha nascido com, não seja algo natural em mim, é isso, Sandra? Pode ser desenvolvido. Eu acredito que pode ser desenvolvido. Claro que nós vamos ter aí uma criança que você já percebe uma abertura maior, uma flexibilidade maior para o pensamento. Com isso, a possibilidade do inventar, né, do inovar. Mas eu também acredito que essa criança, por sua vez, ela recebeu alguma condição oferecida aí pelo meio, pelos pais, inicialmente, para ela ter esse direito de raciocinar, esse direito de pensar. Okay. Acho que é mais a gente não atrapalhar a criança
a ser criativa, porque, Rose, se a gente parar para pensar, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, ser criativo está no nosso DNA. Né? Nós somos seres criativos, porque Deus é o ser mais criativo que existe, né? Então, eu acho que é muito mais a gente não atrapalhar a criança a ser criativa, né? Por exemplo, voltando, a gente já falou aqui uns programas atrás sobre as telas, né? As telas, elas podam a criatividade da criança, porque já vem tudo pronto, mastigado, sim. né? Isso é um exemplo. Outra coisa é você dar as coisas prontas para a criança, ao invés de deixar ela explorar, né? Se ela vive muito fechada, em ambiente fechado, também isso vai podar a capacidade dela ser criativa, né? E estamos falando de criança, mas estamos falando da gente, né? Com Nós certeza. mesmos. Então é mais a gente não, eu acredito nisso, que é mais a gente não atrapalhar a natureza, porque nós somos seres criativos, do que instigar, né? Assim, do que, vamos desenvolver a criatividade. Não, a gente já vai desenvolver se a gente não atrapalhar. Muito interessante isso que você falou, não é, Sandra? Porque, por exemplo, eu tenho o rádio e tenho a TV. O rádio, ele mexe com a imaginação das pessoas. Hoje a gente tem a live aqui, mas, por exemplo, quem tá ouvindo a Grazi em casa fica imaginando a Grazi, como a Grazi deve ser, não é? Porque não tá pronto ali, não tem uma imagem pronta ali. Pelo sorriso, pelo jeito de falar, pelo que a gente comenta, como deve ser. Isso estimula a imaginação, não é, Sandra? Com certeza. E a fala do Raul tem muito sentido. Se a gente não atrapalhar a criança, naturalmente ela já vem com a criatividade. Mas o medo de sujar, o medo de desorganizar, a necessidade de enquadrar a criança, isso pode destruir a possibilidade da criatividade. Inclusive, a Maria Pereira disse aqui: um dia eu fui criativa, mas não lembro quando. Olha, ela pode estar sendo criativa todos os dias e não está percebendo, não é, Sandra? Na cozinha, não é? Quando se perde uma condução e tem que dar conta de chegar no lugar rapidinho, você tem que se virar, não é? Tem, na fala, ela teve uma fala criativa. Foi criativa, só não me lembro quando. Isso é criatividade. É verdade. Né? Às vezes a gente fica... Pode falar, Sandra. A própria fala já é criativa, né? Com certeza. Exatamente. E tem uma outra participação aqui da Suélia, em que ela disse assim que na organização da festa do Dia das Crianças ela foi criativa. Então, a criatividade está muito associada a essa questão de criança mesmo, né? Isso é bem legal. Muito interessante. Ô, Grazi, falando ainda, continuando esse assunto da criatividade, você se considera uma pessoa criativa? Ai, posso me achar? Pode se achar. Criativa e modesta, né? Ai, muito, demais, humilde. Ai, Rose, eu vou falar, eu sou criativa, eu adoro. Eu sou aquela pessoa assim, inquieta, que eu tô toda hora buscando insights. E eu acredito que quem trabalha com cozinha, e o Raul vai concordar comigo, mesmo tirando sarro de mim, que a gente trabalha com os alimentos simples, a gente quer todos os dias inovar, porque, né, é gostoso comer uma comida diferente. Então você pega, por exemplo, uma lentilha. Você pode comer ela cozida normal, assim, com caldo, ou você pode fazer uma sopa, você pode fazer um hambúrguer, você pode fazer um pãozinho ali na frigideira. Inclusive, vai sair uma receita no meu Instagram, que é um pãozinho de lentilha maravilhoso. Você pode fazer um nhoque, você pode fazer tanta proteico, coisa. Hein? Então, proteico, claro. Legal. Então, assim, eu me considero criativa assim, viu? Muito eu adoro legal. isso. Ô, Sandra, a Grazi teve uma fala que eu achei interessante. Ela disse assim, tô sempre pesquisando insight. Então, para que eu seja criativa, é necessário ter conteúdos, ali, conhecimento de mundo já acumulado na minha experiência? Exatamente. Exatamente. Primeiro, aí nós temos duas questões na fala da Grazi. Eu estudo, eu penso, eu vou em busca. Então, o nosso cérebro, a gente tem que entender o seguinte: nada vem do além para o nosso cérebro. Todo o conteúdo que eu tenho é porque eu estudei, eu prestei atenção, eu fui em busca. Então, para eu ter criatividade, eu preciso de ter o máximo possível de conteúdo relacionado àquela questão que eu gostaria de desenvolver. Mas a Grazi apresenta outra coisa também na fala dela. A paixão. A paixão
a afetividade por se alimentar bem, a afetividade por ter saúde, a afetividade por ter vida. Então, a criatividade, ela também está muito ligada a essa questão afetiva. Quando eu falo afetividade pelo objeto, no caso da Grazi, qual é o objeto? Alimentar-se bem, alimentar-se da melhor forma. Não só com o alimento no sentido de saúde em relação ao alimento, mas o prazer de comer bem. Então, a minha criatividade, ela precisa de 2 aspectos. De que eu me alimente o meu cérebro com conteúdos, e eu também preciso estar afetivamente voltada para isso, para este desenvolvimento. Mas, aí a coisa vai fluir. Ô Sandra, mas por exemplo, uma pessoa que tá lá com as contas apertadas em casa, e aí ela precisa ser criativa na hora de dar um jeito ali para conseguir pagar as contas. Ela não necessariamente ela tem uma afetividade pela dificuldade de pagar as contas, mas ela vai precisar ser criativa. Isso vale também? E como que se encaixa nisso que você falou? Vamos pensar juntos aqui. Vamos pensar aqui. Ela está com as contas e precisa pagar essas contas. Uhum. Onde que entra a afetividade e onde que entra a questão do buscar conteúdos? A busca de conteúdo está como eu posso ainda aproveitar o meu tempo para produzir algo, para produzir um pão que eu possa vender, um pão que eu possa... Então tem esse momento Entendi. Que é da busca de conteúdo. O que eu posso produzir, o que eu posso fazer para ganhar mais dinheiro. A afetividade, ela também entra. Se eu não tenho afetividade por pagar as minhas contas, a minha tendência será reclamar da vida, falar para as pessoas que eu estou com dívida, me lamentar, procrastinar, às vezes até ter isso como ganho secundário. Gente, eu estou paralisada, a minha vida está difícil, eu preciso que alguém faça algo por mim. Mas no momento que eu paro e penso, eu quero dar conta das minhas contas, isso é afetividade, para manter as contas em dia. E isso vai levar a gente a buscar essa informação, seja lendo, assistindo material no YouTube, conversando com outras pessoas que passaram pela mesma situação e tiveram uma ideia. E de repente, não é, Grazi? Da ideia de eu posso ter outra ideia, eu posso reformular, inovar, não é? Certamente, Rose. E Salomão diz lá que não existe nada de novo embaixo do céu. E é verdade, a gente não cria, porque Deus já criou tudo. Ele é o criador, né? Então, quando a gente faz associações, né? Quando a gente pensa e junta tudo aquilo que a gente estuda, com o que a gente gosta, com o que a gente precisa, né? Porque às vezes é uma necessidade, como foi acabado de falar, aí a gente consegue ser criativo, né? Então eu tô vendo que a criatividade é uma necessidade. Talvez você ouvinte tá aqui pensando, isso nem é tão importante, será que não? Eu preciso de criatividade até para pagar minhas contas, de repente. Exato. Agora, nessa pandemia, gente, pensa, todo mundo teve que ser criativo, não é? Para continuar ganhando dinheiro, para continuar... Mesmo as maiores empresas do mundo, né? Sim, elas todo tiveram mundo. que dar um jeito de fazer as pessoas continuarem trabalhando. E tiveram que ser muito criativos e criar formas, né? Usar de formas que já tinham e criar outras para a coisa continuar. Muito bem, querido, estamos apresentando Vida e Saúde, hoje falando sobre criatividade, como é que a criatividade, ela impacta a nossa vida para que a gente tenha bem-estar. Você pode participar através do 12981510081. Grazi, você tem uma pergunta para fazer, um comentário para ler? Tenho sim. Olha só, aqui a participação da JR diz assim: meu filho de 2 anos é muito criativo, ele fala que teve uma ideia e brinca e faz conta, e eu deixo ele muito à vontade para brincar. Isso é lindo, né? Aí é uma experiência. Sandra, você comentou isso com a gente, sobre deixar a criança imaginar e realizar, não é? Exatamente. Dar o espaço para a criança para se desenvolver, né? Quando a gente dá esse espaço para a criança brincar e se desenvolver, nós não estamos trazendo uma fórmula pronta para a criança. O caminho é este.
sempre que eu definir o caminho exato para a criança, eu estarei me impondo e não estarei permitindo que ela use o cérebro dela para resolver problemas, para encontrar respostas. Muitas vezes eu posso oferecer pergunta para a criança, né? Como você acha que poderíamos fazer isso? E eu estou estimulando o raciocínio da criança. Portanto, a liberdade de pensamento, o direito à criatividade. Sim. Sandra, e uma pergunta. Quando que acontece, então, essa ruptura, né? Da criança criativa para o adulto que está travado ali? Você pode explicar um pouquinho para a gente? Excelente pergunta, Grazi. A princípio, o nosso cérebro, ele não sabe se você nasceu no Polo Norte, no Brasil, ele não sabe. Ele não sabe o que você vai precisar para a sua sobrevivência. Então, existe uma capacidade muito grande, até antes da puberdade, por volta de 7 anos de idade, em que os nossos neurônios, eles fazem muitas conexões, muitas possibilidades. E essas possibilidades, ela vai abranger para a área de música, para a fala de línguas diferentes, até para o nosso cérebro no aspecto de definição de cores. Ele abre todas as possibilidades, mas não existe condições de continuarmos vivendo assim, até desenvolver até a vida adulta. Então, o que vai acontecer? Haverá uma poda, ou seja, muitas dessas possibilidades, elas serão podadas e para que aquilo que é de extrema importância para a minha sobrevivência se mantenha num grau muito maior. Então, se eu nasci no Polo Norte, eu preciso ter a distinção de branco, o tipo de branco que eu vou encontrar. Porque eu posso pisar em um espaço e posso afundar e morrer ali. Mas eu, no Brasil, não preciso disso. Então, o cérebro, ele naturalmente ele faz uma poda para a própria sobrevivência e o desenvolvimento mais satisfatório de alguns aspectos. E aqueles que não servirá para a minha sobrevivência, eles serão podados. Raul, tem alguma observação? Eu estava pensando que também outras formas, né, de a gente ser podado, foi justamente a questão que eu estava falando. Acho que o sistema que a gente vive hoje, assim, por exemplo, brinquedos, né, das crianças, hoje já vem cada vez mais tudo pronto, tudo feito ali. Antigamente você pegava um pedaço de madeira com um pedaço de barbante e aí você fazia o brinquedo ali. É verdade. Né? Pegava um pedaço de pau com um negócio não sei o quê e virava a brincadeira. É verdade. Então, a tecnologia, né, ela traz muitos benefícios, mas também eu acho que vai podando um pouco essa criatividade e a gente vai se tornando. A própria forma que é estabelecido o governo, as escolas, é tudo assim pra gente ser uma pessoa que vai lá numa indústria, por exemplo, e faz um trabalho meio mecânico. E a gente não por exemplo, na escola, não se ensina a gente ser empreendedor. Ensina você a ser empregado, né? Então, e empreender tem a ver com criatividade. E então é isso, você é meio que treinado no sistema a obedecer, e não a questionar, e não a criar e inovar. E aí você tem as exceções, né, que saem aí de vez em quando, que são as pessoas que se despontam aí. Né, Muito bem. Se fosse você, para ficar mais criativo, acompanhava todos os programas Vida e Saúde, utilizava as ideias que a gente comenta aqui na sua casa. Eu quero oferecer para você o estudo bíblico, a revista Divertir e Instruir. Tá aqui, Raul, pega para mim, por favor, acho que tá aqui atrás do seu computador. Opa! Gente, essa revistinha, ela é demais, porque você pode brincar. Vai passar o tempo, Raul, você passa o tempo, tá no ponto do ônibus, tá esperando ali a sua consulta, você vai fazendo, você vai fazendo brincando um estudo bíblico, sabia? Tem palavra cruzada, tem 7 erros, tem caça-palavras. Gente, tem muita coisa legal e de temas muito interessantes sobre o início da vida, a verdade sobre a morte, a lei de Deus, o último império, a volta de Jesus. Você pode pedir essa revista, dá para abrir, mostrar para quem está acompanhando a gente na live? Olha só que legal, gente. Muito legal.
interessante. Aí você vai lá, ó, no caça-palavras, enquanto você espera, você vai aprender a palavra de Deus brincando. Que maneira criativa de estudar a Bíblia. Isso estimula a criatividade. Não é? Estimula aí, ó, para todas as idades, viu? Criança, adulto, todo mundo pode participar, pode receber, é gratuito. Nossa, eu adorava o jogo dos 7 erros. Eu também, eu gosto Nunca ainda mais de brincar com isso aí. Muito legal com esse joguinho. Eu vou deixar para você o nosso WhatsApp, 012 982 44 44 49. Passa lá, deixa lá escrito assim, ó, eu quero uma revista Divertir e Instruir. Você vai gostar demais, viu? Bom, depois do intervalo a gente volta com o Ricardo Fioravante. Mantenha a sintonia. Oi, 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 gente! Já estamos de volta, estamos apresentando o programa Vida e Saúde, mais uma edição. Hoje conversamos sobre criatividade. E olha, quando eu falo em criatividade nesse programa, a gente não pode deixar de falar nele, falar com ele, que é super criativo na cozinha, super criativo aqui no programa Vida e Saúde. Todos à mesa vem chegando com o Ricardo Fioravante. Ricardo! Todos à mesa, com Ricardo Fioravante. Oi, pessoal, bom dia! Bom dia para você que escolheu estar com a gente aqui no Vida e Saúde. E bom dia para vocês que estão aí na mesa, tocando essa conversa tão gostosa sobre criatividade, né? Ai, como isso é importante! E quanto mais as situações vão ficando difíceis, mais criatividade a gente precisa ter para enfrentar cada uma delas, né? Eu, muitas vezes, tenho dificuldade em ser criativo na cozinha. Às vezes, o dia a dia vai se impondo e a criatividade vai se escondendo, sabe? Mas eu queria falar uma coisa muito séria que tem a ver com criatividade e a nossa mesa, criatividade e a nossa cozinha. A gente precisa pensar nisso, em ter desejo de ser criativo, porque no começo de tudo, isso ajuda a gente a ter um prato mais saudável. Quando a gente aceita, eu não tenho nenhuma criatividade na cozinha, a probabilidade de você se socorrer de coisas que não são saudáveis, são industrializadas, são gordurosas, muito açucaradas, é muito grande. Então um pouquinho de esforço, um pouquinho de interesse, na verdade, pode te proteger e proteger também as pessoas que você ama. Eu vou fazer um comentário assim bem simples, é uma sugestão, sabe? Se você tem sofrido com essa história de não ser criativo na cozinha, se sente assim, eu vou te sugerir uma coisa, Começa pensando naquilo que você mais gosta de comer. E eu vou deixar isso bem livre, porque eu sei que quem escuta a gente aqui no Vida e Saúde não tá pensando em comer besteira, né? Então começa pensando naquilo que você gosta de comer e que tem viés saudável, tá? Agora, o segundo passo é o seguinte, você vai buscar informação. Procura receitas na internet. Procura, essa é uma fonte muito legal e você começa assim, entra no site da rádio, tem lá todas as receitas do Todos à Mesa. Entra nas minhas redes sociais, Bambu Chuveiroso, tem muita receita para te ensinar todos os dias. E você vai pegando essas coisas e testa. Tem que testar, tem que fazer. Veja lá uma que tem os ingredientes que são mais familiares para você e testa. Quanto mais você cozinhar, mais você vai aprimorar uma coisa. Não é a sua cozinha que se aprimora, é a sua confiança. O seu sentimento de autonomia. E com confiança e autonomia, você fica mais criativo, sabia? Criatividade tem tudo a ver com segurança, confiança e autonomia. E isso só vem se você cozinhar. Você tem que ir cozinhando, testando, vai testando. Isso é uma roda muito positiva. Quanto mais você cozinha, mais segura e mais confiante na capacidade de fazer comida gostosa você fica. E quanto mais você cozinha, mais experiências e mais conhecimentos você vai tendo. E aí a intuição vai fluindo mais tranquila. Se você está cozinhando e experimenta ali, só dar uma assustadinha no alho e botar um tomate picadinho, você vai ter o conhecimento de que aquela mistura é saborosa, é gostosa, fica com uma certa cremosidade e isso vai te deixando mais tranquila para ter a intuição, para ter criatividade sobre o que você vai preparar, tá bom? E eu tenho uma sensação.
Isso vale para tudo na vida. A cozinha é um laboratório maravilhoso. Quanto mais domínio você vai tendo sobre uma coisa, você vai ficando mais criativa e vai tendo mais tranquilidade para as ideias irem fluindo na sua cabeça, na cozinha e na vida, tá bom? Se você não tem ideia de como começar, eu queria sugerir o seguinte, começa com salada, começa com vegetal. Você pode enlouquecer com ideias sobre essas coisas e tudo vai fazer bem para você. Um grande beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau! Muito bem, estamos de volta. Acabamos de ouvir essa dica muito criativa do Ricardo Fioravante aqui na programação. Eu gosto demais de ouvir o Ricardo aqui na programação sempre com a gente. Estamos com o Raul, com a Grazi, com a Sandra, a gente tentando entender o que é a criatividade. Já falamos ali o que incentiva a criatividade, não é? O que atrapalha a criatividade. O nosso bate-papo continua por aqui. Raul, tem uma participação com você, Grazi já separa outra aí, vamos seguindo. Olha só, eu queria entender, Sandra, o que a gente pode fazer para estimular o pensamento criativo? Como que a gente pode estimular isso? Excelente, muito bom, Raul. Nós temos uma tendência muito grande de nos manter numa tentativa de ordem da vida muito grande, principalmente quando temos uma tendência maior para neurose. E eu quero explicar que a neurose é exatamente a tendência para uma ordem muito grande, para tudo muito organizado, né? Então, eu preciso me permitir muitas vezes, nesse raciocínio, tentando sair um pouco dessa ordem absoluta que eu estou muitas vezes acostumada. Uma ideia, por exemplo, enquanto está fazendo caminhada, tentar refletir sobre questões interessantes, tentar refletir sobre algo que eu gostaria de fazer diferente, me permitir pensar em diferentes possibilidades, tirar tempo para essa reflexão. Conforme eu tirar tempo para refletir, por que eu disse caminhada? Porque quando eu estou andando, o meu cérebro funciona melhor na reflexão, no pensamento. Muitos insights podem acontecer enquanto estou andando. Então, essa permissão de forma proposital para pensar, para refletir. E aí sim, eu posso tirar dali novas possibilidades. Uma outra coisa... Sandra, você falou uma coisa muito interessante, que é sobre a ordem, né? Que às vezes a gente quer tudo muito certinho. E me veio à cabeça assim, que a gente tem que se permitir errar para ser criativo, né? Porque isso é sair da ordem, errar. E às vezes a gente quer fazer tudo tão certinho para não correr o risco do erro. Mas eu achei muito legal trazer isso. Legal. Exato. E quando eu não me permito errar, eu não vou fazer. Eu não faço. Vamos pegar aqui um texto. Eu preciso produzir um texto. Mas eu quero produzir esse texto perfeito do começo ao fim. Isso é impossível. Eu tenho que jogar ideias, e depois eu organizo, depois eu reorganizo, até ficar no formato que eu desejo. Sim. E uma coisa que eu percebo também é que a criatividade, ela vem muito quando a gente está com falta de alguma coisa, né? Por exemplo, na cozinha, né? Você tá lá, você tem a receita lá para fazer com determinados ingredientes, e aí não tem determinado ingrediente. Aí você precisa inovar, criar. E aí acaba saindo umas coisas interessantes, legais, melhores. Até melhor, não é verdade? Do que o original, né? E, por exemplo, outra coisa, por exemplo, um restaurante que ele quer inovar, ele quer ser diferente dos outros restaurantes. Você pega 5 coisas que são importantes no restaurante, que, cara, não pode faltar em restaurante. O que não pode faltar, exemplo, no restaurante? Não pode faltar garçom, não pode faltar mesa, não pode faltar cadeira, não pode faltar comida e mais uma coisa. Aí você pega uma dessas 5 coisas, Rose, e tira. Então, por exemplo, vamos tirar a mesa, por exemplo, que é importante, né? Bom, agora você tem que se virar para criar um restaurante sem mesa. E aí o cérebro começa a trabalhar.
E às vezes você pode criar um restaurante super inovador porque não tem mesa. Aí vai sentar, não sei onde vai sentar. Que interessante. Né? Ou garçom. Ou um restaurante sem garçom. Vai Como ter que que seria? ser eletrônico. Então vai ter que ser... Exatamente. Então assim você estimula também a criatividade. Quando você pega 5 coisas muito importantes para determinada coisa que você vai fazer e tira uma, aí seu cérebro vai começar. Muito legal. Isso seria a falta de ordem, né? A desordem ali no primeiro momento, né? Desequilibrar a situação. Muito bom. Muito bom. Ô, Sandra, muito bom isso que ele disse. Enquanto ele estava falando desses detalhes, eu fico observando também. E quando a gente tem a mesma coisa, né? É um estabelecimento comercial, uma atividade profissional, que é desempenhado por várias pessoas. O que vai fazer a diferença é o detalhe, não é? Às vezes a gente vai falar, vai fazer da mesma forma, mas um profissional vai olhar para algo mais especial. Talvez caprichar no atendimento, o sorriso, não é? O olho no olho, tudo isso faz diferença. Faz. Quando existe a paixão pelo objeto, ou seja, quando existe a paixão por aquilo que você está fazendo, você vai encontrar uma forma de inovar, né? De trazer essa novidade. E às vezes essa forma de inovar é algo muito simples, mas que chamou a atenção das pessoas, né? Exato. Grazi, como é que o povo pode inovar em casa quando não tem dinheiro para ir à academia? Rose, pode sair para caminhar, pode sair para correr, pode emprestar a bicicleta do amigo, do vizinho, pode abrir um vídeo no YouTube, fazer exercícios ali que os profissionais ensinam. Nossa, só não pode dar desculpa e ficar no sofá. Pega a água sanitária para fazer bíceps, ok, tá o amaciante para fazer tríceps. É isso. Olha, inclusive, a Sandra falou algo incrível ali sobre caminhar. E você acaba exercitando o seu cérebro quando você caminha, por exemplo, na natureza ou você corre. Os meus maiores insights é quando eu tô fazendo atividade física ao ar livre, olhando para a natureza. Porque, querendo ou não, você coloca o seu cérebro para descansar. Você tá colocando o seu físico para trabalhar. E o seu cérebro está descansando. E é nesse momento que ele se permite ser criativo e viajar nas ideias e ter os maiores insights. Para mim, isso é maravilhoso. Outro dia eu saí com os meus filhos pra ir no parquinho ali, era um domingo, e eu queria fazer exercício, né? E aí eu comecei a fazer barra ali no balanço, entendeu? Barra no balanço, e eu tinha um trepa-trepa lá também, fazia outro, então você começa Você aproveitou a não tem o que oportunidade. precisa, aí você vai e faz com o que tem. Muito bom. É isso aí, faz com o que tem, não é, Sandra? Isso. Quando existe a falta, tira da zona de conforto e você é obrigado a pensar, né? Exatamente. Aí, pegando aí a questão que a Grazi traz, às vezes a tensão de ser obrigado a criar impede a criatividade. Por quê? Essa tensão coloca na ideia de produção. E a criatividade, ela não combina muito com a obrigação de produção. Ela precisa desse espaço um pouco mais livre. Então, a gente também precisa aprender a buscar conteúdo, mas também precisamos tirar esse tempo para descansar, para deixar essa mente um pouco mais livre. Porque é neste momento que surge o insight. É muito difícil você ter uma ideia brilhante quando há uma pressão mental muito grande. A tendência é travar e não raciocinar. Ô, Sandra, você me lembrou um compositor amigo meu, e os compositores, né, eles recebem pedidos de músicas encomendadas ali, enfim. E com ele funciona diferente. Um grande compositor da música cristã, e ele disse assim: não adianta me pedir para fazer uma música até tal dia. Não vem nada na mente. Ao mesmo tempo que quando ele tá tranquilo e ele tá fazendo no tempo dele, a maneira dele, talvez em um dia ele monte todo um repertório de um trabalho que ele precisa fazer. Interessante isso que você comentou sobre pressão, não é? Legal. Inclusive, quero até trazer uma questão aqui, que quando a gente fala de criatividade, tem muita gente que fala que tem que estimular o cérebro. Tomando café, comendo alimentos estimulantes. E isso vai totalmente contra o que a gente está falando aqui. Acho que Raul tá passando até mal com isso aqui.
Exato, o cérebro precisa descansar, ele precisa desacelerar e não acelerar ainda mais. Pois é, como é que é essa questão do café, então, para a Ó, criatividade? quer destruir a sua saúde, sua criatividade, né? Você vai usar café, vai usar pó de guaraná, outros estimulantes, fast food, carnes gordurosas, frituras, embutido, alimentos animais, essas dietas, né, com excesso de gordura. As dietas com excesso de gordura, seja ela animal ou vegetal, o alimento demora muito para ser digerido e aí você fica com um pensamento mais lento. Aí você vai travar mesmo, né? E isso não estimula em nada a criatividade, né? O exercício, o sono é extremamente importante para a gente ser mais criativo. E também alguns alimentos aqui, Rose, que eu separei. Olha, frutas vermelhas, né? Todas são muito boas. A linhaça, que é rica em ômega 3. Ômega 3, o cérebro ama ômega 3. Então a linhaça tem muito mais que o peixe, por exemplo, né? A gente não precisa do peixe. Os cereais integrais, castanhas, as folhas verdes escuras também. E essencial aí, a água, né? Que o nosso cérebro é feito de água. É Então, verdade. quer ser criativo, vai por esse caminho. Sem água, a gente vai ter que fazer um esforço maior aí no raciocínio. Muito bom, hein? Muito boa essas observações que você fez. Ô, Sandra, e a respeito do uso de substâncias químicas, como a maconha, cocaína, não é? Também vão inibir a criatividade, não é? Muitas pessoas usam a maconha nessa tentativa desse controle, desse relaxar para chegar na criatividade. Mas nós vamos ter que sempre pensar no aspecto também do prejuízo. Exato. A longo prazo, né? Também. Exato. Exatamente. O prejuízo que isto acaba acontecendo. Você pode até se utilizar, às vezes até de medicação, né? Ritalina. Quantas pessoas compram Ritalina de uma forma ilícita, né? E toma na hora de produzir alguma coisa. Mas isso pode até ter aquele benefício muito imediato, mas o prejuízo é tão grande e vai inibir em seguida o teu cérebro, prejudicando a própria criatividade no futuro, né? Então o prejuízo acaba sendo muito grande. Não é uma boa saída. O ser humano ele sempre quer o prazer imediato ou a solução imediata, mas ele esquece que ele vai ter que pagar o preço lá na frente. Exato. Né? Então você tem que escolher, né? Você quer o imediato e pagar o preço depois, ou quer pagar o preço agora e colher os frutos bons também no futuro? Você, Raul, comentou sobre o sono, sobre dormir. Grazi, como é que é o seu dia quando você não dorme bem? Você consegue dar conta? Fica mais lenta? Acontece com você também? Porque você faz exercício. A gente sabe que o exercício, resolve vários problemas, não é? Os exercícios resolvem. Mas e quando você não dorme bem? Rose, olha, acho que o sono é o que mais afeta aí a nossa cognição, a nossa mente, porque quando a gente não descansa, quando a gente não faz aquela limpeza cerebral à noite, dormindo a quantidade certa, um sono de qualidade, a gente sente no outro dia, o dia todo. Quando eu não durmo direito, meu dia é terrível. Não é aquele dia produtivo, não é aquele dia que vem novas ideias, não é um dia criativo, é um dia que eu como mal. O sono é o remédio natural que mais você sente dificuldade quando você não consegue praticar ali naquele dia, sabe? Então, um sono de qualidade é extremamente importante. Como é que faz essa limpeza do sono, hein? Ajuda a gente, ajuda o ouvinte. Na verdade, assim, o nosso cérebro, todos os dias, quando a gente dorme no horário correto, e principalmente aquele sono regenerador, que é das 10 à meia-noite, que é a hora que ninguém tá dormindo, infelizmente, a gente vai limpar o cérebro mesmo, para começar o outro dia de forma... porque, assim, várias coisas a gente vai acumulando, informações e coisas que atrapalham, né? Então, quando a gente consegue ter um sono de qualidade, com as horas certas, né, a gente consegue ter aí mais saúde mental e ser mais criativo. Muito bem, Raul? Tem várias coisas, né, Rose, que a gente pode também fazer para melhorar o sono, né? Por exemplo, antes de dormir, o ideal é a gente não ficar com o celular, vendo telas, né, televisão, coisas desse tipo. Também comer 3 horas antes de dormir
né, as luzes do nosso ambiente, de preferência amarelas. Então, uma série de coisas. Celular, né, desliga bem antes de ir dormir, não fica lá até o último minuto lá no celular. Enfim, então são várias coisinhas aí que vai ajudar a gente a pegar no sono mais rápido, para ter um sono reparador, como a Grazi falou, e sermos criativos nas horas que precisamos. E a gente precisa ser criativo o tempo inteiro, né? Pra dar o tempo conta, inteiro. É verdade. É em tudo. Todos os dias a gente tudo a tem gente que... precisa raciocinar para fazer alguma coisa, resolver algum problema. Tem problema, todo mundo tem problema o dia inteiro. Ô Sandra, para resolver e para evitar o problema também, não é? Porque a gente tem que ser criativo em nossas respostas, em nossas escolhas. Exatamente. E a criatividade, a gente está colocando aqui a criatividade no aspecto de resolução de problemas que precisamos ter para a nossa sobrevivência. Mas a gente precisa lembrar que a criatividade, ela também está voltada para a arte. E nós somos seres da arte, do belo. Quando a gente olha que Deus, ele faz uma flor, né? Vamos pegar aqui uma violeta, né? Que é com aquela cor tão forte, cor violeta, e ele coloca um amarelo bem no meio e faz aquele contraste e traz aquela beleza. Quando a gente olha para a tromba do elefante, quando a gente olha para o pescoço da girafa, nossa, como o nosso Deus é solto na criatividade. Verdade. A gente olha para cada animal e você vê que são completamente diferentes uma espécie da outra. Isso é arte, isso é beleza. Nós, seres humanos, também precisamos, para uma saúde psíquica, nos voltar para a arte, nos voltar para aquilo que é belo, nos voltar para aquilo que é criativo. Então, a gente também precisa se preocupar com isso no aspecto do alimento, uma boa música, uma música que nos mostre uma verdadeira arte, uma tela bem pintada, a própria natureza. O pôr do sol, né, Sandra? O pôr do sol, cada um é diferente do outro. Incrível. O mar. Gente, a lista é grande, mas nosso programa está chegando ao final e eu espero que você termine esse programa mais criativo ainda, viu? Eu quero oferecer para você uma revistinha, um estudo bíblico muito criativo. O Raul vai me ajudar. Ele vai buscar ali divertir e instruir. Divertir, isso mesmo, você vai estudar a Bíblia se divertindo. Tem jogo dos erros ali, tem ali caça-palavras, tem tanta brincadeira. Enquanto você tá ali no ponto do ônibus esperando o seu busão, enquanto você estiver na fila, quem sabe, esperando o seu atendimento médico, você tá ali, ó, só brincando no caça-palavras e você vai descobrir várias preciosidades na Bíblia. Eu quero agradecer a sua participação, quero deixar para você os nossos contatos para você pedir esse estudo bíblico. Eu vou repetir o WhatsApp da Escola Bíblica, 012 98244 4449. Mais uma vez, 012 98244 4449. Nosso tempo, infelizmente, acabou. Eu agradeço a Grazi, a Sandra, ao Raul. E eu peço que o Raul faça uma oração pequenininha para a gente poder encerrar. Tudo bem? Oremos. Querido Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos fez a sua imagem, a sua semelhança. Ajuda-nos a sempre desenvolvermos essa característica sua, a criatividade, para que tenhamos mais saúde e uma vida abundante. Em nome de Jesus, amém. Amém. A gente volta, viu, gente? Tchau, tchau. Um abraço para você, Sandra. Um grande abraço para vocês também. Abraço para você, Grazi. Abraço, Rose, e todos os ouvintes. Até amanhã, Raul. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.